Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós estudaremos sobre um tema muito importante, que são os cálculos das férias. Hoje em dia, com as mais variadas formas de contratação de empregado, o cálculo de férias é um tema que pode gerar bastante confusão. Há quem receba por hora, há quem receba um salário fixo e há outras proporcionalidades e opções de pagamento. Essas opções de pagamento da remuneração, elas indicam também diretamente o cálculo das férias. E para isso, na tela os senhores já estão vendo a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, aberta, que é o documento mais importante para entendermos como que, de fato, esse cálculo deve ser feito. Então, eu indico para os senhores, na seção 4, que vai falar das férias e do abono das férias, que vai do artigo 142 até o 145 da CLT. Ou seja, indico a leitura para ficar bem claro e bem esquematizado na mente dos senhores acerca das férias, mas a gente vai dar aquelas dicas pontuais para ficar mais fácil entender o conteúdo. Caso você não seja inscrito no nosso canal no YouTube, considere se inscrever e aqui na caixa de comentários os senhores podem deixar outros temas que desejam ver no futuro aqui no nosso canal. Então, muito bem. Começaremos então falando sobre o artigo 142, já em tela, que dirá o seguinte: o empregado receberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Então, foi concedida as férias em um mês específico, ele tem direito. Ou seja, é um direito previsto na CLT, previsto na Constituição de 1988, está bem estabelecido no nosso sistema, né, no nosso ordenamento jurídico e trabalhista. Todo mundo sabe que, uma vez empregado, tem direito às férias. Mas como que eu calculo e quanto que eu pago? Para isso, nós faremos a leitura, em primeiro momento, do primeiro parágrafo do artigo 142, que dirá o seguinte: quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apurar-se-á a medida do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Com certeza, essa situação do parágrafo primeiro é a mais simples de entender. Então, veja o seguinte: aquele sujeito que ele ganha um salário bruto mensal, ele ganha aquele valor e aquele valor ele é correspondente. Geralmente as férias, assim, conforme previsto na CLT, as férias ela tem um valor correspondente a 1/3 do salário, ou seja, eu vou somar o salário bruto mensal mais 1/3 desse valor respectivo, mas dessa somatória, desse resultado, eu tenho que retirar dois elementos: o imposto de renda retido na fonte e o INSS. Então, eu desconto, eu abato esses dois elementos que serão descontados. O resultado final é o resultado que será entregue àquele trabalhador que entrou de férias. Vamos falar um exemplo em número para ficar mais fácil? Imagine o seguinte: um empregado que trabalha e recebe mensalmente o salário e a remuneração de R$3.000. Excelente, então ele recebe R$3.000. Esse é o salário fixo, que é o começo da nossa conta. Então, eu tenho que fazer o seguinte: se ele recebe R$3.000, eu vou somar 3.000 mais 1/3 desse valor, ou seja, mais R$1.000. A somatória é 4.000. Mas lembre-se que desse valor eu preciso descontar o imposto de renda e o INSS. Então, imagine que desse valor eu vou ter aí R$330 de imposto de renda e R$142 pela alíquota de INSS. Então, eu abato esse valor e eu vou chegar no resultado ali aproximadamente de R$3.527. Então, é assim que eu calculo, no caso do parágrafo primeiro, quando o salário for pago, um salário fixo, né, melhor dizendo, eu usei pago por hora, porque geralmente a gente calcula o valor da hora daquele empregado, né, e ele recebe ao final do mês ou ao começo do mês subsequente um valor respectivo. Mas, professora, eu noto que o artigo 142 tem outros parágrafos. É verdade. Olha o parágrafo 2º que ele dirá: quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a medida da produção do período do direito às férias, aplicando-se o valor da tarefa na data da concessão das férias. Ou ainda o parágrafo 3º, quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos últimos 12 meses. Então, esse será o pagamento. Então, até aqui são 3 casos. Então, veja o seguinte: esses parágrafos do artigo 142 vão mencionar, por exemplo, no caso de comissão ou viagem, como lemos agora no parágrafo 3º, eu posso incluir gratificação, hora extra, adicional noturno e várias outras parcelas. E acaba sendo um pouco diferente
essa somatória. Então, nesse caso, o que nós faremos? Eu vou fazer a média das parcelas variáveis que foram recebidas por aquele empregado quando ou onde nos últimos 12 meses de trabalho que foram realizados. E somar, obviamente, com o salário fixo e o terço constitucional. O 1/3 constitucional mais a somatória do salário fixo é necessário, ok? Depois, eu preciso deduzir novamente os dois elementos, imposto de renda e o INSS, conforme as alíquotas vigentes, ou seja, vigentes daquele ano, daquele período que aquele empregado entrará de férias. Então, por exemplo, você imagina um empregado que ele recebe um salário de R$2.000. Então, esse é o valor, e ele recebe ali, em média, R$1.500, que é a média das comissões que ele faz. Então, como que eu calculo o valor das férias? Eu vou somar esse valor fixo de R$2.000, mais 1.500, que é a média, né, que é a média das comissões, por exemplo, e dessa somatória eu tenho que 1/3 desse valor, né, eu somo ali mais aproximadamente R$1.166. Dessa somatória toda, eu vou deduzir, ou seja, diminuir e descontar o imposto de renda e o INSS. Então, eu vou ter ali uma média para esse sujeito de 4.194. Lembrando que 330 de INSS menos 142 de imposto de renda retido na fonte. Então, esse seria a causa, né, ou a forma, perdão, de cálculo dessas situações. Mas entenda, o artigo, ele continua, e eu tenho também o parágrafo 4º, a parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira do trabalho e previdência social, ou seja, eu preciso que haja anotação. Os adicionais, parágrafo 5º, os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso são computados no salário que servirá de base de cálculo. Aquele empregado que recebe adicional noturno, insalubre ou perigoso, ou ainda trabalho extraordinário, aquilo que ele recebe entra, certo, para o cálculo das remunerações, então eles não podem ser descontados. Então, o seguinte, eu tenho também as chamadas férias proporcionais. Se a gente for ler o artigo 143, ele dirá o seguinte: é facultado converter 1/3 de férias a que tiver direito pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. Então, eu posso vender essas férias, né? É assim que a gente chama, de férias vendidas. Mas as férias vendidas não se confundem com as chamadas férias proporcionais. Lembre-se o seguinte: férias proporcionais são aquelas que são devidas àquele empregado, mas aquele empregado que não completou os 12 meses completos de serviço naquela empresa. Ou seja, ele não completou porque ele foi demitido, por exemplo, ou ele pediu demissão, ou houve o término daquele contrato, que poderia ser um contrato por prazo determinado, por que não? Então, nesse caso, ele tem direito, sim, a receber o valor que seria correspondente àqueles meses que foram trabalhados daquela empresa na proporção de 1/12. Entenda o seguinte: o direito do trabalho computa. A cada mês trabalhado, você soma nessa proporção de 1/12. Ao completar essa proporção, ou seja, trabalhei 12 meses, eu tenho direito às férias, né? Então, 1/12 a proporção, ou a uma fração igual ou a superior a 15 dias, né? Trabalhou menos de 15 dias, não tem direito. O cálculo dessas férias, então, ele será obviamente proporcional, e ele segue a mesma lógica das férias integrais, ou seja, todos esses cálculos que nós mencionamos até agora, considerando sempre um salário fixo, a média das parcelas, ou viagem, ou comissões. Então, por exemplo, imagine um empregado, e esse empregado, ele trabalhou, por exemplo, por 7 meses, ele não completou os 12 meses. E ele recebe ali aproximadamente R$2.500 de salário fixo e R$1.000, que foi a média ali das horas extras, por exemplo. Então, o valor das suas férias proporcionais vai ser esse R$2.500 mais os R$1.000, mais R$1.166,67, e eu vou multiplicar esse valor por 8/12, que foi o tempo que foi trabalhado, né, ali aproximadamente, né. Então, vou deduzir também imposto de renda e o INSS. Então, eu chego no resultado, nesse exemplo aqui, que seria de aproximadamente R$3.194. Então, note, o cálculo, ele é muito parecido. Nós temos essas indicações da leitura do artigo 142 e também do 143. Os parágrafos seguintes do 143, somado ao artigo 144, 145, também trazem outras disposições super interessantes sobre as férias e e as suas peculiaridades. No entanto, o cálculo é uma indicação do artigo 142 junto ao 143 e fica então a indicação da leitura. Gostou desse vídeo? Deixe um like então e comente aqui embaixo quais são os próximos conteúdos que você deseja ver aqui no nosso canal. Até a próxima!